nós chegamos a este momento trazendo o peso de muitas coisas. Trazemos a pressa dos dias, as preocupações que se acumulam, o cansaço de tentar sustentar tudo e a sensação de que, às vezes, a alma vai ficando sem ar no meio de tantas urgências. E ainda assim, estamos aqui, porque no fundo do coração existe sede de direção, sede de paz, sede de algo que venha do alto. Nós te agradecemos pela vida, por este dia e por esta oportunidade de parar um instante diante da tua palavra. Agradecemos porque, mesmo quando a mente se enche de vozes e o coração se perde entre tantas exigências, tu continuas presente. Tu não nos deixas presos apenas ao peso da terra. Tu nos recordas que existe uma verdade mais alta, uma paz mais funda e uma luz capaz de recolocar tudo no lugar. Hoje, nós te entregamos aquilo que tem nos deixado interiormente cansados. Entregamos a sobrecarga, a inquietação, a falta de horizonte, o medo de não dar conta e tudo aquilo que tem roubado da alma a capacidade de respirar. Tu conheces também as lutas da nossa casa, da nossa família e os nomes que carregamos em silêncio diante de ti. Por isso, nós te pedimos, inclina o nosso coração para o que vem do alto. Dá-nos serenidade no meio da pressa, direção no meio da confusão e profundidade no meio daquilo que tem nos deixado rasos por dentro. Porque hoje queremos guardar esta verdade. A voz que vem do céu não nos afasta da realidade, mas nos ensina a vivê-la sem perder a eternidade de vista. Hoje, a palavra de Deus nos coloca diante de um contraste decisivo: aquilo que nasce da terra e aquilo que vem do alto. Em meio a tantas vozes, tantos apelos e tantas urgências, o Evangelho nos convida a escutar aquele que não fala apenas a partir do mundo, mas a partir do céu. E é justamente essa voz que pode devolver direção ao coração cansado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testemunha aquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos coloca diante de um contraste que parece simples, mas toca profundamente a vida interior. Aquilo que vem da terra e aquilo que vem do alto. E isso não fala apenas de uma diferença teológica, fala da forma como a alma humana costuma viver. Muitas vezes ficamos tão presos ao imediato, ao visível, ao urgente e ao que precisa ser resolvido agora, que perdemos a sensibilidade para acolher aquilo que vem de Deus. A vida continua acontecendo, as tarefas seguem, as responsabilidades não esperam, mas por dentro, alguma coisa começa a secar quando o coração já não levanta mais os olhos. Existe uma espécie de cansaço que não nasce apenas do excesso de trabalho, mas da falta de altitude interior. A pessoa escuta muitas vozes, recebe muitos conselhos, convive com muitas informações, muitas cobranças, muitas expectativas, mas já não consegue discernir com clareza aquilo que realmente dá vida. E esse é um retrato muito atual. A gente funcionando bem por fora, resolvendo o que precisa ser resolvido, mas carregando por dentro uma sensação de desorientação, como quem perdeu o eixo sem que ninguém perceba. Porque saber muitas coisas não é o mesmo que saber para onde a alma está indo.
É justamente nesse ponto que o Evangelho apresenta Jesus como aquele que vem do alto e testemunha o que viu e ouviu. Isso é muito importante porque mostra que a fé cristã não nasce de uma teoria humana sobre Deus, nem de uma tentativa de imaginar o céu com a nossa própria lógica. Ela nasce de uma revelação. Cristo não fala apenas como alguém que pensa sobre Deus. Ele fala como aquele que vem de Deus. Por isso, a sua voz não é apenas mais uma entre tantas. Ela carrega uma verdade que não nasce da terra e, exatamente por isso, pode iluminar a terra com profundidade. No fundo, este evangelho nos leva a uma pergunta muito sincera. De onde minha vida está sendo guiada? Pelo peso das coisas da terra? Pela urgência de tudo o que me cerca? Pelo medo, pela pressa e pela exaustão? Ou pela verdade que vem do alto, que não nega a realidade, mas a recoloca no seu devido lugar? Porque quando a alma perde a abertura ao eterno, até o que é necessário se torna excessivo. E é por isso que a palavra de hoje chega como um chamado suave, mas firme. Voltar a escutar a voz que não apenas informa, mas orienta. Não apenas fala, mas devolve direção ao coração. Há um tipo de desgaste que não vem apenas do muito fazer, mas do pouco contemplar. A pessoa passa os dias absorvida por contas, tarefas, cobranças, metas, notícias, responsabilidades e pela simples luta de manter tudo funcionando. Nada disso é irreal. Tudo isso faz parte da vida concreta. Mas quando essas coisas ocupam todo o horizonte, a alma começa a perder altitude. E perder a altitude interior é uma forma silenciosa de cansaço, porque o coração continua em movimento, mas já não encontra espaço para respirar aquilo que dá profundidade à existência. Muitas vezes, isso ainda é confundido com maturidade. Parece que viver apenas do que é concreto, mensurável e controlável seria sinal de equilíbrio e realismo. Mas uma vida sem transcendência pode até parecer prática por fora, e ainda assim se tornar estreita por dentro. O ser humano não foi criado apenas para resolver urgências, foi criado também para elevar o olhar, discernir, recolocar o cotidiano sob uma luz maior. Quando isso se perde, até as coisas legítimas da vida começam a pesar mais do que deveriam, porque passam a ocupar um lugar que não lhes pertence. É exatamente aí que o Evangelho de hoje ilumina o coração. João afirma que aquele que vem da terra fala das coisas da terra, mas Cristo vem do alto. Esta palavra nos recorda que nem toda voz tem a mesma profundidade, nem toda perspectiva alcança a verdade inteira. Há vozes que apenas reagem ao imediato, há vozes que alimentam a ansiedade, a pressa, o medo. Mas existe a voz de Cristo que vem do alto e devolve proporção às coisas, não para nos arrancar da realidade, mas para impedir que a realidade nos feche sobre ela mesma. Quando a pessoa vive apenas reagindo ao cotidiano, começa a tomar decisões espirituais a partir do cansaço, da pressa e da sobrevivência interior. E isso vai secando aos poucos a capacidade de escuta. Viver só do imediato é como olhar o mar inteiro por uma fresta da janela. Vê-se movimento, percebe-se agitação, mas não se contempla a vastidão. Talvez seja isso que este evangelho esteja revelando hoje. A alma não está cansada apenas porque tem muito a fazer. Às vezes ela está cansada porque está tentando viver o mar inteiro a partir de uma fresta, quando foi feita para respirar horizontes mais altos. O Evangelho diz que Jesus testemunha o que viu e ouviu, e ainda assim muitos não acolhem o seu testemunho. Essa frase revela algo profundamente humano. Nem sempre a resistência à verdade nasce de falta de inteligência ou de ausência de informação. Muitas vezes ela nasce do desconforto de receber uma palavra que não foi produzida por nós, que não cabe nos nossos esquemas e que justamente por isso tem força para nos corrigir. O coração humano gosta do que pode controlar, organizar e interpretar a partir de si mesmo. Mas a voz de Deus não nasce da nossa medida. Existe uma resistência silenciosa em acolher uma verdade que nos ultrapassa.
porque no fundo seria mais fácil ter um Deus que confirmasse tudo o que já pensamos, sentimos e desejamos. Seria mais confortável imaginar uma presença divina que apenas reforçasse os nossos impulsos, justificasse os nossos afetos e legitimasse os nossos modos de ver a vida. Mas isso não seria escutar Deus de verdade. Seria apenas procurar no céu um eco de nós mesmos. E esse é um risco muito presente. Usar a linguagem da fé para não precisar ser verdadeiramente transformado por ela. Por isso, o Evangelho insiste que a voz de Cristo vem do alto. Ela não é uma opinião entre outras. Não é apenas mais um conselho espiritual em meio a tantos conselhos humanos. É uma palavra que carrega a autoridade de amor e de verdade. E justamente por vir do alto, ela exige humildade de quem a acolhe. Exige a coragem de admitir que nem sempre vemos a vida com clareza suficiente, que nem sempre sentimos da forma mais justa, que nem sempre os nossos desejos apontam para o bem. A voz de Cristo não vem para confirmar a autossuficiência da alma, mas para libertá-la dela. Isso toca o cotidiano de maneira muito concreta. Toda vez que a palavra de Deus contraria o orgulho, desmonta a lógica da vingança, confronta a necessidade de controle ou expõe afetos desordenados, somos colocados diante de uma escolha interior. Podemos tentar domesticar a verdade para que ela caiba no que já somos, ou podemos permitir que ela nos converta. A verdade de Deus é como água de nascente descendo da montanha. Ela não nasce no terreno seco da nossa autossuficiência, mas vem de uma altura que nós não produzimos. E talvez seja justamente por isso que ela tenha poder para devolver vida ao que dentro de nós já estava endurecido. Há pessoas que seguem em frente, cumprem responsabilidades, sustentam rotinas e fazem o que precisa ser feito. Mas no fundo sentem que a vida está sendo apenas administrada, não realmente vivida. Tudo continua funcionando por fora, mas por dentro falta eixo, falta centro, falta horizonte. É uma sensação difícil de explicar, porque não se trata necessariamente de um grande desastre visível. Trata-se de uma ausência mais silenciosa. A alma continua andando, mas já não sabe para onde está sendo conduzida. E quando isso acontece, até os dias mais cheios podem carregar um vazio que nada externo consegue preencher. O Evangelho de hoje toca esse ponto quando fala de crer no Filho. Muitas vezes essa expressão é reduzida a aceitar uma doutrina, repetir uma afirmação religiosa ou concordar com uma verdade da fé. Mas o sentido é mais profundo. Crer aqui não é apenas admitir algo sobre Cristo, é entregar-se à verdade de Cristo de modo concreto, permitindo que ela reorganize a existência. É deixar que a presença dele se torne critério, direção e centro. Quando isso não acontece, a fé pode até continuar no discurso, mas a vida segue sem eixo interior, reagindo ao que vem de fora sem encontrar uma fonte mais profunda por dentro. E é por isso que a palavra de Jesus é tão forte. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não apenas terá, tem. Essa vida não é somente futura, reservada para um dia distante. Ela começa agora, como uma qualidade nova de existência. É a vida que já não depende apenas das circunstâncias para ter sentido, porque encontrou sua fonte em Deus. É a vida que, mesmo atravessando limites, dores e responsabilidades concretas, já não se move apenas pela urgência do mundo, mas por uma presença que sustenta por dentro. A eternidade começa a tocar o presente quando o coração encontra em Cristo o seu verdadeiro centro. Crer no Filho, então, transforma o cotidiano. Pode significar viver com mais verdade, deixar duplicidades, sair de relações que degradam, abandonar hábitos que endurecem, acolher a vontade de Deus mesmo quando ela não coincide com os impulsos imediatos.
A fé é como abrir a janela de uma casa fechada há muito tempo. O ar novo não elimina todos os problemas de uma vez, mas devolve à casa a possibilidade de vida. E talvez seja isso que esta palavra queira gravar hoje no coração. Crer em Cristo não é acrescentar uma ideia religiosa à existência. É permitir que a eternidade comece, desde agora, a reorganizar a vida por dentro. O Evangelho de hoje recoloca diante de nós uma verdade que o coração facilmente esquece. O ser humano não foi criado apenas para sobreviver espiritualmente. Foi criado para algo maior. Foi criado para viver com os pés na terra, sim, mas com o interior aberto ao alto. E quando essa abertura se perde, até as coisas mais comuns da vida começam a pesar além do necessário. O que antes era tarefa se transforma em fardo. O que antes era responsabilidade se transforma em sufoco. Não porque a realidade tenha deixado de ser importante, mas porque ela já não está sendo iluminada por aquele que vem do alto. Este Evangelho não despreza a vida concreta, nem nos chama a fugir do cotidiano. Pelo contrário, mostra que a realidade humana só é plenamente compreendida quando passa pela luz de Cristo. Ele não nos tira da terra, ele nos ensina a habitá-la sem ficarmos aprisionados a ela. E isso muda tudo, porque revela que a fé não existe para nos afastar da vida, mas para devolver à vida sua verdadeira medida. Quando o coração perde o céu, até a terra perde o sentido. E talvez seja por isso que tanta gente hoje se sinta cansada sem saber nomear exatamente por quê. Há movimento, há informação, há esforço, mas falta direção interior. João 3, 31 a 36 nos chama então a discernir de onde estamos vivendo. Se estamos guiados apenas pelo imediato, pela pressão das circunstâncias, pela pressa e pelo medo, ou se estamos deixando a voz de Cristo reorganizar por dentro o modo como carregamos a existência. Talvez hoje sua alma esteja cansada justamente porque está tentando sustentar tudo apenas com forças terrenas. E a palavra de hoje oferece um realinhamento profundo. Não tente carregar a vida inteira sem se abrir àquele que vem do alto. Quando o coração começa a acolher essa voz, descobre que a fé não é um peso a mais, mas a direção que faltava. E talvez depois de escutar esta palavra, a alma já saiba onde precisa repousar agora. Diante de Deus, em silêncio, entregando o cansaço, a desorientação e tudo aquilo que a tem mantido presa apenas ao que é terreno. Senhor, nesta hora, nós colocamos diante de Ti o peso que temos carregado por dentro. Tu conheces o cansaço que não aparece, a pressa que esgota, a desorientação que confunde e a luta de tentar sustentar a vida apenas com forças humanas. Tu sabes onde a alma perdeu altitude e onde o coração precisa voltar a respirar o que vem do alto. Leva a Tua paz ao que está inquieto, a Tua luz ao que está confuso e a Tua presença ao que dentro de nós se sente seco e sem direção. Visita também a nossa casa, a nossa família e os nomes que agora apresentamos em silêncio diante de Ti. Onde houver peso, derrama descanso. Onde houver medo, derrama confiança. Onde houver excesso de vozes, faz nascer silêncio interior. Ensina-nos a escutar a voz de Cristo acima de tudo aquilo que nos dispersa. Dá-nos um coração menos preso ao imediato e mais aberto à eternidade. E que mesmo no meio da realidade concreta da vida, nunca percamos a direção que vem do alto. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja a oração. Será uma alegria rezar com você e por você. Compartilhe esta mensagem com alguém da sua família ou com uma pessoa que esteja precisando de recomeço, paz e direção neste momento. Se este Evangelho trouxe luz para a sua vida hoje, inscreva-se no canal para acompanhar diariamente o Evangelho do dia